Descoberta a cura para diabetes. Tá curioso? Quer saber? Assiste o vídeo até o final que eu vou te explicar essa história. Fala galera, professor Igor Ximenes aqui na área. Estou aqui hoje para falar de um assunto muito importante, muito legal, que vai bugar a sua cabeça, porque vai quebrar diversos mitos e o principal deles, que diabetes não tem cura. Então a aula de hoje é muito importante, é fundamental você saber sobre o que eu vou falar sobre esse vídeo. Mas sabe o que é fundamental também? Você se inscrever aqui no canal, galera, você apertar esse botãozinho de inscreva-se aqui embaixo, que vai me ajudar muito a levar essa informação a diversas pessoas, né? Quanto mais pessoas inscritas, quanto mais você curtir esse vídeo, já dá o seu like aí, quanto mais pessoas deixarem no comentário, mais esse vídeo vai ser divulgado para a população pelo próprio YouTube. Então me ajuda a levar essa informação para todas as pessoas, porque poucas pessoas realmente sabem que a diabetes tem cura, beleza? Então vou explicar para vocês agora. No Brasil, segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes, existem em média 14 milhões de pessoas com diabetes tipo 2, né? Um número que, segundo alguns especialistas, ainda vai aumentar no passar dos anos, no passar do tempo. Isso, claro, devido ao nosso estilo de vida, que está cada vez mais sedentário, se alimentando cada vez pior. E por ser, obviamente, uma doença que na sua fase inicial não apresenta nenhum sintoma, ou praticamente nenhum sintoma, grande parte das pessoas que tem diabetes tipo 2 não sabe, né? Não tem ciência disso. Nesse caso, o diagnóstico é realizado assim, sem querer muitas vezes, né? Quando vai fazer um exame de rotina ou sente-se mal, e aí vai descobrir, né? Através da glicemia em jejum, que é o examezinho de sangue que a gente faz, da curva glicêmica, ou um exame chamado hemoglobina glicada, tá? Que eu vou explicar numa outra aula sobre o que são esses exames. Infelizmente, muitas vezes, quando os primeiros sintomas de diabetes tipo 2 já aparecem, o paciente já está numa fase mais avançada da doença, ou até com complicações em decorrência dessa diabetes descompensada. E lembrando, galera, vou deixar aqui na descrição e no card final uma aula minha sobre a diferença de diabetes tipo 1 e tipo 2, né, que eu expliquei a diferença entre uma e outra, beleza? É muito importante que você assista aquela aula primeiro, para você entender o que é diabetes 1, diabetes tipo 2, as diferenças entre elas, e depois você voltar aqui para descobrir a cura da diabetes tipo 2, beleza? Vocês vão descobrir lá algumas informações muito importantes. O fato da pessoa não saber inicialmente que tem diabetes, né, pode ser causador de diversos problemas para a saúde, e alguns muito graves, como por exemplo, perda de visão, problemas vasculares de uma forma geral, que pode ser o quê? Derrame, que é o famoso AVC, né? O AVC, infarto, tromboembolismo pulmonar, além de outros grandes problemas vasculares. Então, por esse motivo, o clínico geral, o cardiologista, o endocrinologista é de extrema importância que tenham a avaliação desse paciente de meia idade, né? Toda vez que você vai nesses profissionais, ele sempre vai pedir um exame de glicemia para avaliar como que está a sua glicemia, porque normalmente a gente não sabe que tem diabetes. E por ser um problema de uma doença crônica, o diabetes precisa de um controle constante e de um acompanhamento regular. No entanto, devido a alguns problemas e a uma série de motivos diferentes que a gente vai falar hoje no vídeo, né, a gente vai perceber que uma grande parcela da população não consegue controlar a doença de uma forma adequada, não consegue controlar a glicemia de uma forma adequada e que não vai lhe trazer tantos danos, permitindo de uma forma geral que a diabetes evolua, né? Uma doença que vai sempre procurar evoluir. Como fazer para minimizar esse tipo de complicações de diabetes tipo 2? Primeiro, a gente vai descobrir o que é cirurgia metabólica, que essa é a cura da diabetes tipo 2, né? Essa cirurgia é um procedimento cirúrgico que vai ser destinado a pessoas com diabetes tipo 2, né, e obesidade entre IMC acima de 30 normalmente, que não estejam conseguindo obter sucesso no controle da diabetes, da glicemia de uma forma geral, né, através das formas mais comuns, como exercício físico, alimentação, medicação, né, e assim evitar complicações associadas à diabetes, como por exemplo hipertensão,
colesterol alto, né, triglicerídeos alterados. Então essa cirurgia é muito importante. É claro, talvez você nunca tenha nem ouvido falar dessa cirurgia metabólica, né, porque é um procedimento relativamente novo, mas pode ter certeza que você vai se surpreender e ainda vai ouvir falar muito desse procedimento, porque ele é revolucionário. Começaram-se os estudos através dele nos anos 80, depois de descobrir uma outra cirurgia que todo mundo conhece, que é a cirurgia bariátrica, né? Descobriu-se a cirurgia metabólica após a cirurgia bariátrica. Eu vou explicar já essa história para vocês. Então, a cirurgia metabólica é um tratamento totalmente seguro. Assim, nenhuma cirurgia é 100% seguro, mas em si é um tratamento seguro, que é regulamentado pelo CFM, que é o Conselho Federal de Medicina, e é indicado para o paciente, para o tratamento das pessoas com índice de massa corpórea acima de 30, que não estão conseguindo de forma nenhuma controlar sua glicemia. Ela foi incorporada há mais ou menos 10 anos, tá? E nesse curto espaço de tempo, ela já ajudou milhares de pessoas, tá, a tratar o diabetes tipo 2 mal controlado, ou como a gente costuma dizer, a glicose descontrolada, o diabético descontrolado. Muita gente, obviamente, por ser uma cirurgia muito parecida, ainda confunde a cirurgia bariátrica com a cirurgia metabólica, tá? Então, professor, vamos explicar qual a diferença entre as duas. Para eu explicar a diferença entre as duas, obviamente, eu tenho que explicar o início, né? Na década de 80, né, eles começaram a perceber, eles não, porque eu não tenho essa idade. Sei. Eles começaram a perceber que pacientes que faziam cirurgia bariátrica, óbvio, aqueles que faziam e eram diabéticos, né, obtiveram um grande benefício, um benefício enorme em termos de resolução do controle da glicemia, um controle do diabetes. E essa melhora, isso daí gerou uma infinidade de outros estudos para a gente conseguir entender o porquê que o paciente diabético que realizava a bariátrica tinha esse controle da glicemia. E assim, foram se estudando, realizando observações, e se desenvolveu o conceito da cirurgia metabólica, que basicamente é o mesmo tipo de cirurgia bariátrica, mesmo tipo, com os materiais iguais, procedimento igual, só que o que muda é um ponto principal: o foco. O foco da cirurgia metabólica não é um foco exclusivo na obesidade, na estética de uma forma geral, mas um foco destinado às doenças que vêm com a obesidade, principalmente o diabetes tipo 2. Só que normalmente a gente não faz só a cirurgia metabólica em pacientes obesos, essa que é a diferença, né? A gente sabe que a obesidade está associada a hipertensão, colesterol elevado, triglicerídeos, enfim. Quando falamos de cirurgia bariátrica, a gente está se referindo a um procedimento de foco estético, né? Uma cirurgia que tem um foco caracterizado ao peso, principalmente a redução de peso do paciente, mas que também vai melhorar doenças relacionadas à obesidade, né? As doenças associadas à obesidade que ele pode desenvolver, né? Por outro lado, a cirurgia metabólica é um tratamento que mira basicamente, principalmente, o controle da glicemia e não o peso, né? Assim, nem todo paciente que realiza cirurgia metabólica é obeso. Então isso não quer dizer que o paciente que fez uma bariátrica porque ele quer controlar diabetes tipo 2, ele pode fazer uma bariátrica para controle de peso e após isso diminuir as chances de doenças crônicas futuras. Agora o paciente é obeso, aliás, é magro, não tem obesidade e realiza cirurgia bariátrica, possivelmente esse paciente é diabético, não tem controle sobre sua glicemia e esse paciente está realizando a cirurgia metabólica, que tem o foco relacionado à glicemia. Observou-se, né, eles observaram que essa alteração, né, do trato digestivo, do fluxo do trato digestivo, nessa redução da quantidade de alimentos, né, estava relacionada com uma melhora no estado geral de saúde do paciente. Isso, os profissionais de saúde da época conseguiram constatar que as transformações anatômicas que foram realizadas pela cirurgia bariátrica, no caso naquela época nos anos 80, né, provocavam o aumento significativo da quantidade de
insulina, de vários hormônios, aliás. Verificou-se que a gente conseguiu constatar que o aumento significativo da quantidade de vários hormônios que atuam na regulação do açúcar, que a gente consegue entender que a glicose, popularmente, é açúcar no sangue, né? E do metabolismo, além de controlar sua fome e promover saciedade, ou seja, você se sente cheio muito mais fácil. Isso provoca diversos efeitos benéficos no organismo, né? A gente consegue perceber que após a cirurgia bariátrica, havia uma redução naquela época da diminuição dos hormônios associados à fome no estômago. Ou seja, além de ter mais saciedade, comer menos, você tinha menos fome, ao mesmo tempo em que havia um incremento dos hormônios relacionados à saciedade. Cara, fenomenal isso daí, porque a pessoa vai comer menos, vai ter, quando comer, vai ter uma saciedade muito mais rápida e ainda produz hormônios que vão melhorar essa absorção de açúcar no sangue, né? Que vão diminuir a quantidade de açúcar no sangue. Ou seja, isso vai ter uma diminuição significativa no desejo da pessoa de comer. Dentre outros benefícios que vão ser atribuídos à mudança de secreção desses hormônios, tal controle ou até mesmo a remissão, ou seja, deixa de existir várias doenças assim, metabólicas. E qual delas está incluída? Diabetes tipo 2. Tá? Diabetes tipo 1, como a gente tem um vídeo, eu não vou dar spoiler, tá? Então você vai lá, assiste o vídeo que eu falei para vocês no início da aula anterior, que eu falei sobre a diferença de diabetes tipo 1 e tipo 2, mas a gente já sabe que a diabetes tipo 2, ela não é uma doença autoimune, é uma doença desenvolvida. É uma doença que se desenvolve principalmente pelo estilo de vida, né? A alimentação inadequada, tudo. E a gente sabe que tem outras doenças que também podem ser causadas por esse problema, como por exemplo, esteatose hepática, além da diabetes, hipertensão, ovário policístico. Essas doenças podem ser causadas por uma obesidade, por uma glicemia inadequada, né, obviamente. A dificuldade em controlar o diabetes através do tratamento conservador pode ser um motivo de frustração, né? Ele pode largar o tratamento de uma forma geral. Muito obrigado, galera. Espero que vocês tenham gostado, tá? Quem gostou já se inscreve aqui no canal. Não se esquece que é de extrema importância você se inscrever, porque nós podemos divulgar esse vídeo para milhares de pessoas e cada vez mais ajudar as pessoas que tenham diabetes. Peço a você, por favor, que além de se inscrever, deixe seu like aqui no vídeo também, porque isso vai ajudar a dar engajamento, né? Engajamento no vídeo, e assim eu também consigo passar essa informação para milhares de pessoas. Além do mais, deixa lá nos comentários uma indicação de vídeo, de tema que vocês querem que eu grave, que eu já gravo já para a próxima semana, beleza? Então não se esqueça, se inscreve, deixa o seu joinha, beijo, até mais!